Manuel, obrigada primeiro pela disposição, pela disponibilidade de conversar com a gente. Estamos aqui, mas estamos quase com a equipe inteira. Essa é a equipe que vai fazer a mediação na sua obra aí até setembro, né? Então, prazer conversar com você. A proposta é que a gente vá nessa conversa até às 3 horas, tudo bem com você? Se você quiser que seja menos também. Certo. Não, tá tudo bem. E a ideia é que seja uma conversa pra gente entender de você e que você traga o que você achar interessante, pertinente sobre a sua trajetória artística, sobre o trabalho que tá aqui chegando agora na sala de vidro. A gente quer ouvir você. Bora começar do começo. Aos 19 anos de idade, eu estava fazendo o primeiro ano de engenharia. Eu não fazia ideia de que eu podia ser um artista um dia, né? E fiz uma viagem, a primeira viagem à Europa, uma excursão bem careta mesmo, de 40 países em 30 dias. E eu voltei dessa viagem com uma decisão de saída do curso de engenharia e não sabia bem por quê. E fui procurar outro curso. Na época não dava para migrar de um curso para o outro, tinha que fazer outro vestibular. E eu acabei indo fazer vestibular para arquitetura, sem saber nem direito o que era. Lá na arquitetura eu descobri que as coisas ficaram muito fáceis para mim. Assim, eu conseguia resolver as coisas sem aquela necessidade de muito esforço. Então era uma coisa natural para mim e eu conseguia boas notas e tal. Então descobri aquela mina de ouro. Então eu vou ficar aqui. Fui procurar o primeiro emprego e acabei indo trabalhar numa agência de propaganda e também foi rápido que me contrataram. Aí eu entrei nessa novidade, assim, que foi uma surpresa assim, na minha vida, né? E de repente eu estava produzindo arte e trabalhando numa agência envolvido com livros de ilustrações e tudo, e isso me levou, e dentro da arquitetura também as novas descobertas, né? As aulas de desenho, que na época não existia AutoCAD, era tudo na mão. Então eu realmente estava no meio do desenho, da pintura. Cheguei a concluir o curso de arquitetura, mas desde o primeiro ano eu já me dediquei muito à arte, à pintura. Tinha uns colegas na sala que também eram artistas, que já eram artistas. E eu acabei entrando nessa onda meio que na cidade lá, comecei a expor junto com eles e tal, e aí vieram, na época, isso era década de 70, na época os salões de arte eram a melhor maneira de você galgar algum tipo de trabalho fora da cidade, né? Eu comecei a mandar para todos os principais salões e ao longo de durante essa década de 70, eu passei por uma crise meio de identidade grande, e até 79 é que eu comecei a participar dos salões. E em 84 eu ganhei um prêmio grande da Funarte, que era uma exposição numa sala lá na Funarte, no Rio de Janeiro. E essa exposição me trouxe um contato com galeria e começou a coisa a sair de Belém, né? Então, 80 é realmente o começo da trajetória, embora eu tenha começado lá em 1970 com essa descoberta, né?
da escola de arquitetura e propaganda, mas a 79, 80 que eu comecei realmente a ter alguma consequência em exposições e um trabalho mais regular. E aí em 84 eu passei a ter trabalhos numa galeria no Rio e logo depois em São Paulo também. Então aí começou uma trajetória toda de exposições e de convites para outras exposições fora do Brasil também, né? Passei por 2 bienais em São Paulo, uma de Veneza e várias outras, Bienal de Cuenca no Equador, tal. Então eu fui artista da Luiza Strina por 14 anos. Depois, até hoje, eu sou artista da Milan, da Galeria Milan. E ao longo desse percurso todo, teve um momento que foi uma inflexão muito radical, assim, porque eu, até 1980, era um figurativo e cheio de técnica mista e fazia de tudo um pouco. Mas em 80, exatamente em 80, eu fiz um trabalho que era uma síntese do que eu acho que eu viria a fazer no futuro, que eu faço até hoje, onde predomina a geometria, as cores fortes, as cores primárias. E esse trabalho é um objeto de madeira desse tamanho, que parece um aparato tecnológico que tem um sintonizador de frequência, com fichinha de refrigerante, é todo muito colorido, com arames e pedacinhos de chapa de metal, tipo essa. Esse trabalho, ele teria supostamente a função de fazer um download de todas as ideias que eu estava tendo naquele momento e ainda não sabia como colocar, né? Então esse trabalho eu tenho até hoje e é ele que é uma espécie de aparelho por onde são processadas todas as ideias que vieram ao longo desses anos. O que permaneceu foi essa predominância das cores primárias, a geometria, a construção artesanal, o meio que o mal feito, digamos, né? E uma certa ironia a respeito dessa tecnologia, porque esse aparelho, uma coisa meio tosca, muito colorida, mas que para mim funcionava como uma espécie de computador, um receptor, né? E eu acho que permanece até hoje essa proposição de encarar assim uma técnica que às vezes se expressa na geometria meio troncha, né? É geometria, mas não é perfeita. É reta, mas não é tão reta assim. Eu ganhei a Bienal de Cuenca no Equador e me perguntaram, e uma repórter lá me perguntou como é que eu me sentia tendo ganho uma Bienal que era tradicionalmente figurativa, que eu usava muito geometria, né? E aí eu disse, sou geométrico pero no mucho. Ela botou no título da matéria, geométrico pero no mucho, que é uma forma de eu tenho uma fidelidade e uma aspiração na geometria, pero no mucho, né? Não é rigorosamente geométrico, né? Então, aqui nesse avião, por exemplo, a gente tem uma coisa que a inspiração primeira é uma coisa tecnológica, é um avião, uma coisa que exige muito conhecimento, muita tecnologia,
e ao mesmo tempo é feito num material meio que de sucata, né? De improviso, parece um brinquedo, né? E não deixa de representar um sonho, né? De um desejo de voos mais altos, da imaginação, né? Eu acho que eu baseio muito meu trabalho na construção de umas narrativas assim que dão o suporte para o desenvolvimento do trabalho. Então eu me coloco no papel de um construtor, uma espécie de Elon Musk da periferia, o cara que improvisa, que faz gambiarras, mas que acaba funcionando com esse toque de humor, né? E de festividade, que tem uma referência, acho que na cultura popular e muito na propaganda, que é onde eu vivi também uma grande parte do meu trabalho, né? Então, as referências de propaganda, de repetição de imagens que funcionam como um apelo mesmo, né? Então, ali tem muita coisa, muitos elementos ali que são dessa comunicação da propaganda, né? O meu arroba lá, conectando com o meu Instagram, com os apelos coloridos das coisas de brinquedo, parece um avião de brinquedo, né? Mas ele é baseado num avião de verdade. Eu fui buscar um desenho do avião que é produzido na Embraer. Ele é uma escala, na escala ele está reduzido, na real ele tem 12 metros, e esse aqui tem 8, mas ele está mantido, as proporções estão mantidas aí. Meu pai era uma pessoa muito simples e ele era fascinado pelas viagens espaciais. Meu avô apelidou ele de João Sputnik. Ele só falava em naves espaciais e voos à lua e não sei o que e tal. E a gente teve uma cachorra, por exemplo, uma cadela em casa que chamava Laika, que era aquela cachorra... aquela cadela que os russos mandaram para o espaço. Então, eu vejo também, muitas vezes eu faço uso dessas imagens de céu estrelado, de dimensões universais e espaciais. Eu acho que muitas vezes em homenagem, assim, de uma certa forma é uma homenagem ao meu pai, que tinha todos esses sonhos assim de avanços tecnológicos, voos de imaginação, né? Eu acho que eu tenho um bocado disso, eu herdei um bocado disso dele. Eu já pensei até em botar o nome dessa peça para João Sputnik. Não tem, os aviões têm uns nomes, né? Capitão fulano de tal. João Sputnik, eu acho que tá o nome desse avião. Pequenino ali vai ter João Sputnik. E essa narrativa, ela me permite avançar, que aí eu me coloco no papel de criador de funcionário da NASA, que estou aqui elaborando projetos de novas conquistas, novas viagens, né? Exploratórias, né? Por exemplo, e essa narrativa ela é muito importante para me dar motivação para a execução em si do trabalho. Eu me lembro que houve um momento em que eu estava
com uma exposição marcada para cá, para o MAC. E faltavam 2 meses assim, para a exposição e eu não sabia o que eu ia mostrar. Tinha um bocado de coisa, mas eu não estava satisfeito com nada que eu eu vou mostrar. Então, aí eu, por acaso, estava folheando uma revista Veja, que na época tinha muita matéria sobre arte, com fotos coloridas e tal, textos críticos, né? E aí tinha uma matéria sobre o Ciron Franco, que era um artista muito importante na década de 80. Ele continua um grande artista, mas naquela época ele era assim o top 5. E eu vi, fiquei olhando aqueles bichos dele, aquelas antas, aquelas cobras e tal. E eu fiquei imaginando, olha, esse cara, ele mora em Goiás, né? Eu não conhecia ele. Esse cara mora em Goiás e ele tem um circo com esses bichos. E ele me encomendou umas gaiolas para esses bichos. E a gaiola, como é para um circo, tem que ser um negócio colorido, que sirva de atrativo para o público, né? Mas ao mesmo tempo também tem que ter uma janelinha para o bicho respirar, tem uma janelinha que tem que passar comida do bicho e tal. Então, eu comecei a fazer umas pinturas que era como se fosse uma face dessas gaiolas. E aí foi pela primeira vez que eu usei aqueles losangozinhos com um fundo preto que dava a ideia de que ali dentro era uma caixa escura e que tinha lá dentro um bicho. Aí tinha uma tramelazinha com uma portinha para passar comida do bicho. Aí cada face dessa era de um jeito, né? Uma era uma tela de arame, porque podia ser um pássaro. Outra era uma coisa de madeira que tinha só uma janelinha para conter realmente um bicho mais agressivo. E aí aí foi em 2 semanas eu fiz tudo, assim, saiu tudo rápido, porque aí eu me coloquei nesse papel de alguém que trabalhou por encomenda do Ciron Franco. Não tinha nada a ver com a obra do Ciron, mas o gatilho narrativo foi a partir do que eu vi reproduzido numa revista, né? Isso detonou assim, uma cadeia imaginativa para isso. Então, o meu processo é sempre assim, baseado em alguma narrativa onde eu me coloco no papel. E esse papel, frequentemente, é de um pintor que está disponível para encomendas. Não estou engajado em nenhuma das preferências. Eu não sou o artista de tais e tais temas. Eu sou o pintor que aceita encomendas. Então, certas pinturas minhas poderiam ter sido encomendadas pela igreja do Padre Miguel. E aí tem um raminho de Domingo de Ramos, tal, um coração de Jesus. Aí outra, parece uma bandeira de um movimento revolucionário, não sei de onde, vermelho, preto, umas armas, tal. Então, eu trabalho por encomenda e não estou engajado em nenhum desses temas. Eu estou igual como eu era publicitário. Trabalhava para clientes diferentes. Se trabalhava para um perfume, era de um jeito. Trabalhava para uma fábrica de vassoura, era do outro. Então, me vejo como artista assim, atendendo essas demandas. Só que agora o cliente sou eu também, né? São as minhas várias facetas, né? Meus vários múltiplos clientes. Eu tenho uma carteira de clientes. Um dia que eu amanheço assim, guerrilheiro, eu encomendo uma bandeira do movimento revolucionário. Outro dia o Padre Miguel me chama para decorar o altar. E agora eu tô nessa viagem, trabalhando na NASA, agora eu tô. Na Embraer.
Bom, eu falei bastante, agora dá para começar a dividir, socializar aí as perguntas, né? A primeira pergunta é sobre aquilo ali, aquela referência à bandeira, ela está num lugar onde normalmente está a logomarca das empresas aéreas, né? Ali é que fica escrito lá o nome da companhia e tal. Então eu pensei em usar aquele símbolo ali como se fosse uma logomarca da empresa. E é uma coisa que lembra o Brasil, mas está em preto e branco. Tem a faixinha onde normalmente está escrito Ordem e Progresso e tem uma única estrela. Essa estrela que está acima da faixa, oficialmente, é a estrela que representa o Pará. Cada estrela da bandeira do Brasil representa um estado. E essa única que fica acima da faixa é a do Pará. Então, é uma bandeira do Brasil, mas também não é qualquer bandeira do Brasil, é uma bandeira específica do Pará, né? Ela é uma forma de localizar e de rever, de reler a bandeira do Brasil numa ótica paraense, digamos assim, né? E é uma estrela solitária, que remete à ideia de um indivíduo, né? um único. Vários outros símbolos trabalham essa questão da minha identidade, porque em algum momento eu comecei a usar, em vez de assinar Emmanuel Nassar, eu resolvi usar as iniciais, E e N. E muitas vezes, como eu fiz muitas estrelas e botavam o E num lado e o N no outro, muita gente veio me perguntar se aquilo era uma bússola, uma rosa dos ventos. Mas é estranho porque o N está no lugar errado, não está no lugar do norte. E eu parei para refletir sobre isso. Eu não tinha pensado na Rosa dos Ventos, mas no final, esse uso das iniciais virou a minha Rosa dos Ventos, a minha bússola, que não é qualquer bússola, é a minha, né? E o E, eu li muito sobre o Jung, não sei se vocês sabem quem é, o discípulo do Freud, né? O Jung fala muito de uma divisão entre consciente e inconsciente, e o inconsciente como o inconsciente coletivo, né? Que a gente tem dentro da gente uma herança inconsciente de todos os nossos antepassados, né? De toda a nossa história. E que o consciente é só uma partezinha que a gente percebe aqui na tona, né? Então eu comecei a estabelecer um paralelo entre o significado da assinatura. O E sou eu. O N não sou só eu, né? Porque o N é dos meus antepassados, né? Da minha família, do meu avô, do meu bisavô, de não sei quem que eu nem conheci, né? Então, essa bússola, ela é uma balança entre os meus interesses individuais e coletivos. Eu dentro do contexto. O E é o ponto efêmero que vai passar por aqui. O N vai permanecer, porque é uma coisa que vem de muito antes. Nem eu conheço todos, né? E vai continuar na forma dos meus netos, das minhas netas e dos meus parentes, todos, né?
Então, de uma certa forma, eu também comecei a ver umas coincidências. Uma pessoa chegou comigo numa exposição e quando eu falei disso, ela me disse, então o E pode ser o eu e o N pode ser o nós. Eu achei ótimo. Aí eu já comecei já conscientemente a usar essas letras, essas iniciais, como um caráter simbólico também. Então, por exemplo, o E que está aqui no avião, esse avião é um E, é um consciente, é um eu. O céu é o N, é por onde o E pode andar, né? É um ponto só, uma casquinha de nós no meio do oceano. Então, esse também virou um tema, assim, de um sistema em que essas duas letras se tensionam, às vezes, tá? Elas estão na ponta de um cabo, de uma linha que se estende, se estica, passa por uma roidana, volta para cá, volta para ali. Então, às vezes, tem trabalhos meus que eu chamei de instábiles, que são verdadeiros sistemas de cordões que passam por roldanas, começam no N, acabam no E. É como se fosse uma balança buscando o equilíbrio entre essa. E aí eu posso dizer que o meu tema sou eu, né? Pô, o que é que tu faz? Qual é o teu tema? O tema da cultura popular? O tema Não, o meu tema sou eu. Eu nasci lá em Capanema, então eu tenho uma herança da cultura popular que eu vivi, tenho uma herança da escola de arquitetura, tenho as minhas viagens, então eu posso transitar entre essas dois extremos, né? Eu acho que tem muito a ver com a minha formação de arquiteto e de publicitário. Muita gente, quando eu deixei de trabalhar em agência de publicidade, vai dizer, que legal, tu deixaste de trabalhar com publicidade. Eu acho que eu trabalho até hoje. Isso aqui tem muito de publicidade, né? E tem muito de arquitetura. Eu penso muito nas minhas exposições, eu penso sempre no espaço, nas soluções de espaço, de como as obras vão se colocar no espaço, entende? Então, eu acho que eu não joguei nada do que eu aprendi, nada eu joguei fora. Então, tudo vai somando, né? Tem gente que acha que deixa de ser uma coisa para ser outra. Eu acho que não deixa. Só vai somando e acrescentando e fazendo uma combinação que às vezes é o motivo da originalidade. Porque eu acho difícil encontrar alguém que passou exatamente pelas mesmas experiências que eu, né? Que tenha nascido numa cidade como a que eu nasci, depois tenha feito arquitetura, depois tenha trabalhado em propaganda, são muitas influências que é difícil repetir exatamente igual. Eu acho que a chance da gente ser original é justamente você trazer para si todas essas experiências, né? E aprender com todas elas, sem renegar nenhuma. Um aspecto que eu acho que é relevante nesse trabalho aqui, ele está muito presente, é que eu sempre me preocupo com o transporte, a possibilidade de manusear e de montar. Esse trabalho é feito em 14 pedaços, todos parafusados um no outro, né? Então eu tenho muitos trabalhos que são combinados de um módulo
que se coloca de forma aleatória às vezes. A galeria vende assim 2 para um, 3 para outro, e o cliente escolhe quais são, e vai, junta um no outro e forma um conjunto. Mas esse aqui, ele foi feito para poder passar na porta do meu apartamento. Porque eu mandei fazer as peças e eu concebi as peças de um tamanho que dava para chegar lá no meu apartamento prontas para eu pintar. Porque eu mandei fazer, mandei entregar lá no meu apartamento para eu pintar um por um e depois montar, né? Então tem todo um projeto de arquitetura, de design, de tudo envolvido, né? E é todo conectado em vários campos, né? Porque tem arquitetura, tem design, tem design gráfico, tem uma conexão com o meu Instagram que vai além, né? Daí, né? Porque tem um arroba ali, vai pro Instagram. Quando concebi esse trabalho, foi para uma exposição no Rio, num espaço bem maior, e as 4 paredes em volta tinha trabalhos meus normal, né? E aí no centro tinha esse avião. O que eu queria era no Museu de Arte do Rio. É um museu como o MAN, onde tem um público muito jovem, né? Tem era esse mesmo, essa mesma peça. Não, só que não tinha aquela... Ali não tem um pedaço da asa que não cabia, né? Mas ele era todo inteiro numa sala de 20 metros por 20. Então ele ficava sozinho no meio. E o meu objetivo, eu queria muito que as pessoas, esse público jovem, interagisse, que fosse conectado com a internet, que esse lugar se tornasse um ponto de selfie, de interação e de conexão com o meu Instagram também, né? Então, ele foi pensado como uma plataforma de selfie. Publicitário fazendo comigo. Lógico. Aí as pessoas vão poder subir a escadinha, fazer adeusinho. Teve uma bailarina lá no Rio que fez uma foto lá, assim, só numa perna, assim, voando. Teve pessoal de comissários de bordo, teve um pessoal que era comissário de bordo que foi lá, adorou, fez foto, fez dancinha. Então umas meninas chegaram lá, fizeram dancinha de... Não tem uma música, um funkzinho que é de avião, não sei o que, do avião. Qual é? Eu sei que tem. Era um... Vai poder, na escada, não na asa. E pode pegar a malinha que tem rodinha, pode sair passeando também. As crianças lá na exposição andavam pela sala com a mala. Essa mala é o lugar que eu precisava ter para reunir todos os parafusos e atracações das chapas. Como eu tinha que fazer uma caixa para guardar, eu digo, não, vou fazer uma mala. Faz parte da obra. Tudo se conectando, né? Que agora ela está vazia, porque os caras usaram todos os parafusos. Mas quando terminar a exposição, vai tudo para aquela malinha. Perfeito. Ela desmonta e volta pro... Quando desmontar o trabalho, pega todos os parafusos e braçadeiras que tem, joga tudo lá dentro. Tem uma chave lá. Então eu não ia fazer uma caixa para ficar guardado lá no depósito do MAN. Bora fazer uma caixa que as pessoas vejam que tá lá, né? Bagagem, né?
Então, eu acho que eu tenho uma preocupação, um desejo de funcionalidade. Eu não quero nada para ser só exposição. Eu quero que ela funcione, que ela tenha uma função. Por isso que aquele trabalhinho lá, ela tinha uma função de fazer o download de todas as ideias. É, o primeiro. Então, tudo tem que ter função. Eu não quero nada que seja apenas um desperdício. Eu pinto quadro em cima do quadro, por exemplo. Passado 15 anos, já, pô, quer saber, eu vou pintar outro em cima. Uma vez eu tinha um trabalho lá em Belém e mandei fotos para, na época a minha galerista era a Luísa Estrela. Aí eu mandei fotos para ela, passou anos e anos, ninguém queria aquele trabalho, porque era feio pra caralho. Era um fundo amarelo e umas conexões brancas de tubo, como se fosse um painel desses que tem loja de material de construção, só que era uma pintura. Aí chegou um dia, pô, quer saber, eu vou pintar um outro negócio em cima. Eu pintei. Quando passou uma semana, a Luísa me ligou. Tu sabe aquele trabalho assim, uma curadora do Museu Stedelijk de Amsterdã passou aqui, ela quer, daqui a 15 dias, esse trabalho lá em Amsterdã. Aí eu disse, não tem problema, eu vou fazer igual ele de novo, não existe mais esse trabalho. Como tu me emprestaste para alguém, tu vendeste, pega de volta para a gente mandar. Senão eu pintei outra coisa em cima. Mas não tem problema, eu vou pintar agora e amanhã já está pronto o novo. Igualzinho, eu peguei a foto, quadriculei, fiz tudo igual de novo. Ela disse, não conta essa história para ninguém. O trabalho foi exposto lá em Amsterdã, no museu, um dos 4 museus mais importantes da Europa. É o Foi pedir segredo logo para mim. Então, acho que eu não tenho essa postura de sacralização da obra, que se eu passar eu já não me enjoei dessa, eu vou pintar logo por cima. A Milan está devolvendo uns trabalhos para mim, porque passou anos aí com eles. Se passou anos aí e eles não venderam, é porque dá para pintar outra coisa em cima, né? Eu não vou encomendar mais tela, tendo uma que eu posso refazer. E às vezes até aproveitar algum detalhe que já estava. Tá? Eu acho que tem esse negócio da gambiarra, de fazer um reaproveitamento. Eu não posso me dar o luxo de fazer coisas que vão se acumulando demais, né? E essa chapa de 90 por 90, ela é uma solução que eu encontrei para baratear custo de transporte, porque elas são pinturas que eu pego na sucata e para transportar eu pego meia dúzia junto, uma com a outra, não tem nem plastibolha nem nada. Mando de meia dúzia em meia dúzia. E às vezes eu pego pinto outra em cima. E é um módulo que dá para fazer um painelzão enorme e passa na porta de qualquer elevador, de qualquer apartamento. É uma solução prática que me dá a possibilidade de ter uma obra de grande formato sem o custo, né, de um cuidado museológico para aquilo. É lógico que quando entra aqui, os cuidados são outros, né? Só eu posso fazer esse tratamento. Tem 10 dessas, tem 8 dessas no MAC. Tem no Sesc Belenzinho, tem 10.
Então eles têm um maior cuidado, tal, e não vão mexer, né? Mas na minha mão elas passam baixo. Eu sou muito fã da tecnologia e usei muito o computador. Hoje eu não posso por causa da minha vista, eu sou praticamente cego. E hoje eu só no telefone com uma lente grande assim para ver. Mas eu acho que outro dia eu estava conversando com um amigo meu que ele tem uma loja lá em Belém de artesanato, uns artesanatos bem especiais, tal, e ele viaja para o interior para descobrir coisas originais, novas, né, de artesãos. E ele diz que ele tem mais prazer de viajar para esses lugares do que para Nova York. Eu digo, eu gosto de andar para Nova York também, sabe por quê? Em Nova York você vai descobrir a melhor maneira de mostrar isso que você vai ver lá no meio do mato. Porque nem... e é essa combinação que vai te dar uma maneira espetacular de mostrar. Né? Porque lá eles têm vários experimentos de coisas sofisticadas tecnologicamente que são um modelo para você trazer isso aqui da outra ponta. Né? Por exemplo, tem uma loja em Nova York que chama Antropologie, que é muito famosa. Eles tem coisas muito artesanais, assim, mas de uma qualidade maravilhosa. Aí tem tigela, tem vestido, tem louça, tem tudo. E você sente que é do mesmo conceito, sabe? De um certo despojamento, uma coisa mais crua, mais rústica, sabe? Tem tudo, tem móvel, tem cadeira, tem vestido, tem tudo é dentro daquele conceito. Eu fiquei muito impressionado. Então esse cara da loja, é bom ele ver essa loja, né? É bom ele viajar para o interior do Pará para descobrir as coisas originais, mas ele não vai encontrar essas coisas da melhor forma de apresentação, né? Uma hora ele vai ter que transformar isso num Instagram, num site, num bom design, que respeite os originais, né? Que saiba usar o design gráfico por trás desse material, né? Eu tenho um gosto maior por fazer coisas na mão. Mas eu tenho preocupação de como mostrar essas coisas. Estratégias de mostrar isso, estratégias de onde colocar, em que contexto colocar. Quando eu vi a planta, localizei o desenho de um jeito que ele estava com o bico virado para ali. Porque eu achava que aquela escadinha deveria estar posicionada naturalmente na direção de quem entra na sala. E também teria uma visão lateral dele. Mas quando eu cheguei aqui, eles montaram uma parte do avião e deixaram no chão. Eu decidi em que posição ia fazer. E aí a gente experimentou várias posições. Então, primeiro teve que eliminar um pedaço da asa, porque senão ia obstruir a passagem lá. Outra é que com essa parede azul, a gente, nessa visão aqui, que tem muita gente que vai ver do lado de fora, tem o fundo azul. O avião predominantemente branco, vai ter um outdoor, né, do avião visto de lá. Então eu achei, depois de experimentar umas 4 ou 5 posições ali, eu achei que essa aqui era mais favorável. Tinha a limitação do espaço, tinha que deixar espaço em volta naquela passagem ali, pelo menos 2 metros, para ficar bem folgado ali a passagem, né?
Esse material é um zinco galvanizado com montantes de metalon. É um material que é muito usado nas placas de propaganda, né, de outdoor. E é o material que eu uso para essas chapas de 90 por 90. Então, essa pintura com tinta esmalte sintético, que é aquela tinta de portão, né? Ela é uma pintura que também se aproxima desse conceito que eu quero de uma coisa menos acadêmica, menos refinada, digamos assim. Uma espécie de lata velha. Mas e o título foi escolhido para que ficasse esse contraste. Lataria geralmente é usado para oficina mecânica, né, de periferia e tal. Lataria, o cara, ou ferro velho, ou coisa. E lataria espacial é um contraste, né? Porque espacial já é uma coisa que remete à tecnologia, né? Então, lataria espacial, acho que define bem o artefato aí. Claro. Vamos voar. Criar uma narrativa.